Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Blodorn e nesse vídeo nós vamos falar sobre edema pulmonar. Bom gente, o edema, a palavra edema quer dizer inchaço, né? A gente pode ter vários tipos de edema no corpo humano, né? Existe edema subcutâneo, então a pele ela incha, porque há uma formação de líquidos por baixo da pele. Existe edema cerebral, né? Que é o inchaço do cérebro por causa de líquidos. Nós vamos falar aqui sobre o edema pulmonar, cercando o tema que tange alta montanha e nesse sentido, né? Por que ocorre o tal do edema pulmonar? Veja só, gente, o edema pulmonar ele ocorre porque a gente está numa região de altitude. Regiões de altitude possuem clima baixo, ou seja, um clima frio, e a pressão atmosférica também é baixa. Nosso corpo, naturalmente, a uma situação assim, onde você tem baixas temperaturas, ele se contrai naturalmente, né? Isso é algo automático do nosso corpo, né? Da mesma forma, os nossos capilares, as nossas artérias e veias também se contraem. Tudo bem até aí. Só que num ambiente mais extremo e com uma aclimatação feita da maneira errada, ou seja, a pessoa vai subir uma montanha de altitude, sei lá, 5.000 metros ou 7.000 metros, e ela avança muito rápido, né, sem fazer a devida aclimatação. O corpo dela reage de forma extrema também, né? Os vasos capilares, eles se contraem mais e com mais força, vamos dizer assim, né? Um termo bem genérico. Bom, o que acontece quando há essa contrição excessiva dos capilares, no caso no pulmão? Veja só, quando a gente respira, há uma troca de oxigênio que vai para o nosso corpo para suprir as células e o nosso corpo dispensa o gás carbônico. E essas trocas que ocorrem nos alvéolos dos pulmões, que são sacros onde ocorre essa troca, onde o oxigênio entra e há essa troca, esses capilares que estão ali dentro, eles estão comprimidos. E por causa dessa contrição, ele gera água. E essa água vai parar dentro desses alvéolos. Eu fiz uma pesquisa bem recente, bem atual sobre isso. Na verdade, eu cheguei a uma conclusão bem interessante. Todo o montanhista, o alpinista que está em processo de aclimatação em altitude, ele sofre um certo nível de edema pulmonar, né? Qualquer nível, mesmo que se a pessoa faça uma aclimatação certinha, ela vai sofrer um edema pulmonar, mas num nível muito baixo, né? A pessoa faz a aclimatação certinha, se hidrata bem, se nutre bem, vai fazendo a progressão, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, ele vai se dar bem nessa aclimatação, esse alpinista. Ele vai ter um edema, mas muito insignificante, né? Agora, para quem faz a aclimatação de maneira errada, o acúmulo de água será muito maior nos alvéolos. E por que eu estou falando isso para vocês, né? Por que esse assunto me ocorreu? Eu tive essa experiência de edema pulmonar num estágio já bem avançado, né? Numa das vezes que eu fui para alta montanha, mais propriamente no Cerro Mercedário, mais nos Andes centrais, me ocorreu isso aí. Mas por que isso me ocorreu, né? Veja só, eu estava 2 meses antes em alta montanha. Eu voltei para a região onde eu moro, que é Curitiba, e fiquei 2 meses lá. E voltei para a montanha. Na minha cabeça, eu não prestei muita atenção nisso, e para mim eu estava aclimatado. E eu fui com uma turma para o Cerro Mercedário, e essa turma já estava aclimatada. Já estavam fazendo montanha, já estavam bem fisicamente. Eu não. Bom, eu para acompanhar essa turma, estava muito mais eficiente do que eu, por sinal, eu fui fazendo uma aclimatação que para mim foi errada, naquele momento específico, né? Porque eu não estava bem aclimatado. Bem, gente, chegamos no cume do Cerro Mercedário, um lugar lindo, maravilhoso, e ali me pegou o edema pulmonar. Eu pude sentir o que é isso. Você simplesmente, mesmo parado, você não consegue suprir a necessidade de oxigênio. Você parece que está se afogando em si mesmo. Dá a impressão que você está respirando com uma mangueira lá longe,
e o ar não vem, né? Então eu pude, na descida o pessoal me ajudou, carregou minha mochila e tal. Eu fui muito lento, fiz a descida de uma maneira bem lenta, mas graças a Deus consegui chegar no acampamento Pirca de Índio e deu tudo certo. E no outro dia descemos também, eu ainda estava mal, no outro dia ainda estava mal, enfim, por causa disso, né, eu andava muito lento, né, mas depois regulou, né. Bem, por que eu passei mal? Porque os meus alvéolos estavam enchendo de água, houve uma forte vasocontrição e girou água no meu pulmão, simplesmente, né. Obviamente que eu sentia muito, tossia muito, à noite, logo depois que eu tive o edema pulmonar, eu tossia bastante à noite, né. Então isso é um efeito, existem vários efeitos que o edema causa, mas o principal efeito do edema é a falta de oxigênio. Ainda mais no ambiente de altitude, eu estava ali a quase 7.000 metros de altura, e no ambiente de altitude isso pega, né? Isso você se sente abalado, principalmente psicologicamente. Então, se você está com uma equipe ali que te apoia, isso é muito importante também. Bom, gente, e o que fazer no caso de edema pulmonar? Que remédio tomar? Qual que é a primeira coisa que deve ser feita? Gente, a primeira coisa, o mais importante de tudo, quando você tem o edema, quando você sente muita falta de ar, que você percebe, poxa, é anormal essa falta de ar. Primeira coisa, gente, é descer. É descer, não importa se você está quase no cume, se você está num acampamento antes do cume, se você está próximo de chegar a uma conquista que você está busca há 10 anos, 20 anos, sei lá, você precisa descer, você precisa abaixar para o teu corpo poder se recuperar. Você precisa descer pelo menos uns 1.000 metros de altura, né, para você ser medicado corretamente, né. Quando você perceber o edema, você já pode, né, tomar algum remédio, algum vasodilatador, etc. Mas isso não quer dizer que você pode permanecer naquela altura, né? Você precisa, é uma questão obrigatória você descer. Bom, e existem várias marcas de medicamentos que são vasodilatadores, né? Até o Viagra é um vasodilatador. Inclusive, eu já ouvi relatos de pessoas que quando chegam na montanha já tomam antes isso, né? Para não sofrer tanto com a aclimatação. Olha, gente, isso pode ser perigoso. Eu não vou aqui falar o porquê, mas talvez você esteja mascarando algum sintoma que você esteja sentindo. Eu já vi muita gente tomar esses vasodilatadores e outros medicamentos antes de subir a montanha, logo que estão começando, né, a subir a montanha, e se darem muito bem, chegarem no cume e tal, mas pode ser que isso seja perigoso. No futuro ainda eu quero fazer um vídeo mais específico, mais técnico e científico, mostrando todo o lado bioquímico do que ocorre nessas trocas da parte química e biológica dentro do nosso pulmão, para a gente entender exatamente o que acontece dentro de nós no caso de edema pulmonar. Bom, pessoal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal e também deixe suas críticas, sugestões sobre este assunto. Valeu? Até a próxima!